Olá, eu vou estar contando para vocês um pouco da vida de Agnes Concha Borchardt. Ela nasceu em 26 de agosto de 1910, na cidade de Skopje, que atualmente faz parte da Macedônia do Norte. Seus pais eram albaneses, portanto ela falava que sou albanesa de cidadania indiana. Nós estamos falando aqui, Agnes é Madre Teresa de Calcutá ou Santa Teresa de Calcutá. Ela, Agnes, com 12 anos, ela já tinha uma vontade de seguir a vida religiosa. E foi amadurecendo, durante a sua adolescência, esse desejo. Com 18 anos, Agnes entra para o convento das Irmãs de Loreto, que ficava na Irlanda. E ali ela permanece por pouco tempo, porque ela, com 19 anos, ela vai para a Índia, para a cidade de Calcutá. E lá, depois, nesse período que ela esteve, lá no convento das Irmãs de Loreto, ela se tornou professora, dava aula de História e Geografia dentro do convento. Era uma pessoa alegre, generosa, trabalhadora. Depois ela sai dos muros do convento e vai dar aula em outra escola também, lá em Calcutá. Passado algum tempo, logo depois ela se torna freira, e passa, oficialmente, ela se torna madre, em 1937, com 27 anos. Depois ela se torna diretora da escola, lá dentro dos muros do convento de Loreto. E com 36 anos, fazendo uma viagem de trem, ela recebe um chamado dentro de outro chamado. E ela fala que Jesus falou com ela, chamando ela para ela ser a luz dele, para não deixar ele caminhar sozinho. E ela recebe o chamado para ir trabalhar na periferia da cidade de Calcutá, para trabalhar com os pobres, com os moribundos, e também não só para trabalhar, mas para viver entre eles. E aí ela pede aos seus superiores para fazer essa missão. Então, nesse meio tempo, ela espera por 2 anos para ser aprovada a saída dela do convento de Loreto. Eles tinham medo de liberar ela, para ela ir morar na periferia. E com 38 anos, ela recebe a autorização do Papa Pio XII para começar sua missão na periferia de Calcutá. Um pouco antes, nessa espera de 2 anos, para ir esperando a liberação, ela foi para Patna também, trabalhar com as irmãs da missão médica para aprender um pouco de enfermagem, saber um pouco sobre medicina, porque ela sabia que ela ia precisar dessa habilidade quando ela fosse morar na periferia. Então, com 38 anos, ela vai para a periferia e lá ela começa na própria rua, ali na calçada, a chamar os meninos para dar aula. E ela pegava uma vara, escrevia na própria calçada dando aula. E ali também ela começa a visitar as pessoas da região, oferecendo ajuda, oferecendo alguma ajuda também na parte de enfermagem, e falava que o lema dela é que a paz começa com um sorriso. Logo depois, algumas ex-alunas dela procuraram também ali na periferia e começaram a ajudar ela na sua missão. Logo depois, passado algum tempo, Madre Teresa, ela arruma uma cabana e monta ali mesmo uma sala de aula para os meninos. E ali ela ministrava as suas aulas. Lembremos que Madre Teresa, ela estava num período, a Índia, já é um dos países mais pobres naquela época do mundo, e
ali na periferia, onde que ela escolheu para viver, ali ela, né, passou por muitas provações. Calor era intenso, lugares abafados, as casas, né, os cômodos abafados, muitos moribundos, muitas pessoas sujas, sem higiene praticamente nenhuma, e também tinha muita pobreza, muita fome, pessoas encontradas nas ruas ali, quase morrendo pela fome mesmo, pessoas também excluídas por causa do sistema de castra que havia, né, e era muito forte ali na Índia. Tinha aquelas pessoas que eram intocáveis, que eram pessoas que faziam os piores tipos de serviço, né? Quando tinha serviço para elas fazerem, é uma época que a Índia se tornou independente, né? Então estava vivendo uma situação muito difícil, um período muito difícil que Madre Teresa passou ali. Mas isso não a fez desistir em momento algum. Logo depois, Madre Teresa, ela monta, né, uma casa para acolher as pessoas que estavam quase morrendo, que eram os moribundos, e ali naquela casa ela alimentava eles, dava banho, dava roupa, para eles morrerem com um pouco de dignidade. E várias vezes as irmãs passavam ali na rua, recolhendo os moribundos, levando para essa casa. Madre Teresa de Calcutá, assim que sai do convento, ela veste o sari, que é uma roupa típica da mulher indiana. E ela escolheu o branco com as bordas azuis para usar. Foi a roupa que ela usou a vida inteira dela e depois se torna uniforme da congregação que ela vai ser autorizada para formar das missionárias da caridade. E aí, Madre Teresa abre depois uma casa também para acolher as crianças órfãos, as crianças abandonadas, e ali as crianças eram cuidadas até ver se conseguia alguma adoção para elas, e quando não conseguia nenhuma adoção, elas eram preparadas para alguma profissão, algum serviço profissionalizante, para depois elas poderem se virarem sozinhas. Também Madre Teresa, é importante aqui falar, né, que ela abriu uma casa chamada Lugar da Paz, para acolher as pessoas portadoras de hanseníase, que era a lepra. E ali as pessoas viviam e trabalhavam, uma colônia. Madre Teresa também foi autorizada pelo Papa Paulo VI a abrir uma casa missionária lá na Venezuela. E depois também essas casas, né, missionárias da caridade, foi se estendendo por vários países. Em 1979, 17 de outubro de 1979, aos 69 anos, Madre Teresa ganha o Prêmio Nobel da Paz. E interessante aí que quando ela ganha o Prêmio Nobel da Paz, seria feito um banquete, né, em honra, em homenagem a Madre Teresa de Calcutá, e ela pediu para que não fosse feito esse banquete, mas que o dinheiro gasto com o banquete fosse doado para instituições de caridade. E um jornalista chega perto dela e pergunta, né, o que deve ser feito para promover a paz mundial. E ela responde: volte para os seus lares e amem suas famílias. Madre Teresa também foi muito criticada por algumas pessoas, por alguns jornalistas, né, criticando que as casas não eram muito boas, onde que ela acolhia os moribundos, que faltava enfermeiro e que às vezes dinheiro de doações eram desviados, ou seja, ela recebia muitas críticas de algumas pessoas, mas isso não fez Madre Teresa parar. E Madre Teresa fala uma frase muito forte, né, e muito real: quem muito julga, pouco ama. Há uma grande distância entre falar e fazer. Madre Teresa fez. Isso que é importante.
teve aqueles que ficavam só falando e criticando, mas não tiveram coragem de fazer, não tiveram coragem de ir morar na periferia e cuidar daquelas pessoas moribundas, né? Aquelas pessoas totalmente abandonadas pela sociedade. No período de 1980 e 1990, ela também abriu casas de caridade em todos os países comunistas, inclusive a antiga União Soviética, a Albânia e Cuba. Abriu espaços chamados de Casa do Amor, tanto nos Estados Unidos quanto na Etiópia, para dar atenção às pessoas portadoras de AIDS. Madre Teresa também viveu uma terrível escuridão espiritual e muitas vezes que a levava à beira do desespero, e graças ao seu orientador espiritual e também a Deus, ela compreendeu depois de 11 anos que a escuridão era uma pequeníssima parte da dor da escuridão de Jesus aqui na Terra, e que era um misterioso elo que a unia ao coração de Jesus. Assim, ela passou a amar a escuridão e viveu isto até o fim da sua vida, buscando forças para perseverar, dando sentido a todo sofrimento e transformando vidas com seu amor e dedicação aos mais necessitados. Em 5 de setembro de 1997, Madre Teresa morre por insuficiência cardíaca. O seu velório foi na Índia, né? Foi todo organizado pelo governo da Índia, e vieram pessoas importantes do mundo inteiro para o seu velório, que foi televisionado, né? Milhões de pessoas passaram por ali e ela foi enterrada ali mesmo em Calcutá. Em 2003, o Papa João Paulo II beatifica Madre Teresa de Calcutá devido a um milagre pela intercessão de Madre Teresa de Calcutá, que foi a cura de uma indiana, Mônica Bersa, de um câncer no estômago, algo que foi inexplicável pela ciência. Então ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 2003. Em 2008 também, um brasileiro chamado Marcílio Haddad Andrino também teve uma cura de um tumor no cérebro, algo inexplicável pela ciência, devido à intercessão de Madre Teresa de Calcutá, no qual a sua esposa rezava pedindo esse milagre para Madre Teresa. E 2016, então, o Papa Francisco, um dia antes do seu aniversário de morte, que é 5 de setembro de 1997, que ela morreu, em 4 de setembro de 2016, o Papa Francisco declara Madre Teresa de Calcutá santa. Também, lá na sua cidade, né, em Skopje, foi feito uma casa memorial de Madre Teresa de Calcutá, pois ela é uma personalidade mais famosa daquela cidade e daquela região ali da Macedônia do Norte, porque foi a única que recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Essa casa memorial foi construída aonde que é a Igreja Sagrado Coração de Jesus, aonde Madre Teresa foi batizada. E também, para você visitar essa casa memorial, ela não paga nada, né, para as pessoas que quiserem conhecer. Irei ler para vocês o que o Papa João Paulo II escreveu sobre Madre Teresa de Calcutá. Ele fala: estou pessoalmente grato a esta mulher corajosa que senti sempre ao meu lado, ícone do bom samaritano. Ela ia a toda parte para servir Cristo, nos mais pobres entre os pobres. Nem conflitos, nem guerras conseguiam ser um impedimento para ela. Prestemos honra a esta pequena mulher, pequena em estatura, mas grande em obras,
apaixonada por Deus, humilde, mensageira do Evangelho e infatigável benfeitora da nossa época. Aceitemos a sua mensagem e sigamos o seu exemplo. Isso foi o que o Papa João Paulo II falou de Madre Teresa de Calcutá. E essa pequena mulher, né, de baixa estatura, mas que distribuía uma beleza interior tão grande, onde passava, todos queriam se aproximar dela. Hoje, a congregação fundada por Madre Teresa de Calcutá, missionária da caridade, está presente em mais de 123 países. Para fechar, vou deixar uma frase aqui que Madre Teresa sempre falava, entre tantas outras frases dela, para as irmãs missionárias da caridade. É a seguinte frase, e fala para nós também: não devemos permitir que alguém saia de nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Essa é a história, né? É o exemplo que Madre Teresa de Calcutá, mulher de grandes obras, deixou para nós. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, comenta, para ele alcançar mais pessoas com essas histórias.